Para você pode ser imundo, para você pode ser sujo, Pedro, mas para mim é necessário. E eu dou graças a Deus porque eu sou necessária para o meu Jesus. Quando eu olho para a minha vida e vejo tantas falhas, tantos erros, mas eu vejo que para o Senhor a minha vida é necessária. Aleluia. E você tem que entender nessa noite que não importa quantas falhas, não importa quantos erros, não importa se você errou achando que estava acertando, querido. O da direita ou da esquerda pode achar que você não é nada, assim como os judeus tratavam os samaritanos como nada, como cachorros. Para Jesus, nós somos mais que necessários. E Ele vai, assim como Ele foi, até nós. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus então envia os seus discípulos para ir buscar comida, como uma forma de estratégia, creio eu. E a Bíblia diz que Jesus vai chegar no poço. E quando Ele chega nesse poço, serei breve e sucinta, tá? Deus fala comigo de forma direta, então serei breve e sucinta. E quando Ele chega nesse poço, Ele vai então avistar uma mulher que estava vindo na hora nona, na hora sexta, aliás. Que isso significava meio-dia. E a Bíblia diz que ela vem com o seu cântaro buscar a água, e quando ela chega, Jesus vai pedir a ela, dá-me de beber. E aí ela vai se assustar e ela vai dizer, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, sua mulher samaritana? Porque eles não se conversavam. Não era para Jesus estar ali, não era para Jesus estar nem falando com ela. E ele ainda pede água para beber. Judeu nem olhava para o samaritano, imagina pedir água para beber. E aí ela vai se assustar. Ela vai falar, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, sou samaritana? Ela deve estar pensando, eu? Suja? Eu? Imunda? Você me tem como suja, você me tem como imunda. Só que ela não sabia quem Ele era. Ela não conhecia Jesus. E ela não sabia que o olhar de Cristo era totalmente diferente do olhar daqueles que já tinham olhado para ela antes. Aquela mulher, ela não tinha boas experiências com homens. Não tinha. A Bíblia mesmo diz que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era dela, ela era uma adúltera. Você imagina essa mulher sendo adúltera e sendo samaritana. Em Samaria ela já era hostilizada. Eu vou usar uma simbologia para você entender. Imagina 10 ladrões. Os 9 roubaram R$1.000, vamos supor. E tem um que roubou mais. Aí esses 9 se acham no direito de julgar aquele que roubou mais. Essa era essa mulher. Os samaritanos eram tidos como um povo sujo, como um povo imundo, mas eles se achavam no direito de julgar ela. Mesmo sendo tido como um povo sujo e imundo, ela era mais julgada ainda dentro daquele povo. Então, da pior dos piores, ela era. A pior dos samaritanos era ela. Então, quando ela chega para Jesus, sendo tão hostilizada, tendo tanta tristeza dentro da alma dela, ela fica perplexa. Como que você está falando comigo? Nem os samaritanos, que são os samaritanos, falam comigo direito. Ela estava indo ao meio-dia pegar água. Quem vai meio-dia pegar água, gente? Quem vai meio-dia no sol quente com um cântaro, debaixo do sol quente pegar água? Ninguém, querido. Ela estava se escondendo. Aquele caminho era um caminho de humilhação para ela. Ela não tinha amigas para pegar água com ela de manhã. E ela não queria ver as outras mulheres porque ela era hostilizada por essas mulheres. Ninguém queria estar com ela, ninguém queria estar perto, ninguém queria ser amiga, porque ela era a pior das piores. Mesmo sendo a pior das piores, Jesus foi até ela. E ele pediu, dá-me de beber. Ela fala, não, você não pode estar me pedindo água de beber. Aí ele vai falar uma coisa interessante, ele vai dizer, se conheceres, eu vou ler porque eu gosto de falar igual está no texto, não posso acrescentar. E a Bíblia diz assim, versículo número 10, se você quiser acompanhar comigo. Aleluia. Jesus respondendo disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Isso aqui é lindo. Jesus está dizendo, se você soubesse quem eu sou, você teria me pedido e eu teria te dado água viva. Aleluia. E essa frase, ela tocou no fundo da minha alma desde o primeiro dia que eu li esse texto, que eu decidi meditar sobre esse texto. Porque Jesus está dizendo basicamente, minha filha, se você soubesse quem eu sou, você já teria saciado essa sede que tem dentro de você. Se você de fato me conhecesse, isso tudo já tinha acabado. Se você tivesse chegado aqui e me reconhecido, e
reconhecido quem eu sou, você não estava passando por essa situação. Esse caminho já tinha acabado. Esse sorvete de meio-dia já tinha sido caído por terra há muito tempo. Aleluia! Esse cântaro pesado que você carrega para lá e para cá já tinha caído por muito tempo. Você não sentiria essa sede que você sente hoje. Se conhecer, se você me conhecesse. Aleluia, aleluia. Deus está falando nesse lugar. Graças a Deus. E há duas coisas maravilhosas que nós recebemos quando nós aprendemos quem o Cristo é. A primeira coisa que nós aprendemos, aliás, que nós recebemos quando nós sabemos quem o Cristo é, eu vou te dar um exemplo bíblico para você entender. É a nossa identidade. Como assim nossa identidade? A Bíblia diz que Jesus estava uma certa feita com os seus discípulos na Cesareia de Filipe. E aí eles estão caminhando e Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai fazer uma pergunta. Quem a multidão diz que eu sou? Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E aí todos vão ter uma resposta para Cristo. Vão dizer, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou até um dos profetas. Jesus vai falar, tudo bem. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus vai passar a pergunta para os discípulos, vão falar, a multidão, beleza, agora e vocês, que andam comigo, quem eu sou para vocês? Aí a Bíblia diz que um vai ter uma resposta, Pedro, vai virar para Jesus e vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acho engraçado que quando Jesus pergunta o que a multidão diz que eu sou, todo mundo tem uma resposta, porque a gente sabe o que Jesus é para cada um. Para ela Jesus é cura, para ela Jesus é salvação, para ela Jesus é aquilo e para mim. Aleluia. O que Jesus é para mim? Quem é Jesus na minha vida? Aí quando Jesus vira a bola para eles e fala, e vocês? Quem eu sou para vocês? Um vai ter uma resposta, Pedro vai levantar e vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Um tem a verdadeira certeza de quem é aquele com quem ele anda. Um tem a verdadeira certeza de quem é o Cristo. Um tem a verdadeira certeza e a resposta dentro de si. E isso é preocupante. Porque às vezes nós andamos com Cristo, mas nós temos opiniões de outros sobre o Cristo. Nós não temos uma verdadeira certeza de quem é o Cristo para nós. E isso bagunça a nossa identidade. Tanto é que depois que Pedro diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus vai virar para ele e vai falar, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Senhor. Quem te revelou isso não foi carne nem sangue, não foi pessoas. Foi a intimidade que tu tem comigo. Quem te revelou isso foi o quanto você está próximo de mim, quando a gente caminha, quando a gente come junto. E quando você diz que dorme e acorda comigo, foi isso que te revelou. Foi o Senhor. Aleluia. Foi o Espírito Santo. E aí Deus, aliás, Jesus, vai dizer assim para ele, tu és Pedro. Olha a identidade. De Simão Barjonas passou a ser Pedro. Então Pedro tem uma nova identidade a partir do momento que ele revela quem Cristo é para ele. Então às vezes nós andamos errantes no caminho, não sabemos quem somos, não sabemos para onde vamos, porque de fato não sabemos quem é Jesus na nossa vida. E se não sabemos quem é o Cristo para nós, não saberemos quem somos nós. Não há como saber quem eu sou e o meu propósito se eu não reconhecer quem Ele é para mim. Aleluia! Não há como saber para onde eu vou com Ele se eu não o conheço. E aí Jesus vai olhar para ele e vai falar, se você me conhecesse, você já teria me pedido e eu te daria água viva. Água viva aqui representa algo que vai saciar a vida dela por completo. Se você for pesquisar o que é água viva, você vai ver que água viva é algo que sacia a nossa tricotomia. O que é tricotomia? Que palavra esquisita é essa? Nós somos compostos por três coisas: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, assim como existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós seres humanos somos corpo, alma e espírito. E nós temos sede no corpo, ou seja, sede física. Eu vou aqui beber um copo d'água, inclusive vou beber. Isso aqui é sede física. Quando você fala muito, quando você come, quando está muito calor, isso é sede física, é corpo. Sede da alma. São os seus sentimentos, é aquilo que você guarda aqui dentro. Espírito, no que diz respeito ao reino do céu, aquilo que vem do alto. Então nós temos sede de corpo, alma e espírito. E essa mulher, se você for ler a história dela, você vai ver que não tem nada no lugar
tem uma sede dela que está saciada? Não tem. Aleluia. Você vê ela indo meio-dia buscar água porque ela está com sede no seu físico, normal. Você vê a conversa dela com o Cristo, você percebe que ela tem uma sede emocional. A sua alma tem sede porque ela nunca deu certo em nenhum relacionamento. Então a alma dela está ferida, o emocional dela está sedento. E aí você olha e vê ela perguntando qual o lugar de adoração. Uns dizem que é lá em Jerusalém, mas nós adoramos aqui em Jerezinho. O espírito dela está perturbado. Ela adora, mas não sabe se está adorando do jeito certo. Ela entrega sacrifícios, mas não sabe se está entregando sacrifício do jeito certo. Então as 3 sedes dessa mulher estão bagunçadas. E quantas de nós estamos com tanta sede dentro de nós? Quantas de nós dormimos e não acordamos bem? Quantas de nós dormimos hoje bem, amanhã acordamos com uma tristeza, uma sede, uma coisa, uma angústia, e nós não sabemos? É porque talvez dentro de mim, dentro de você tem alguma coisa que está bagunçada. A água viva de fato não chegou, porque quando a água viva chega, todas as sedes são saciadas. Aleluia! Jesus, ele não oferece nada por incompleto. Jesus, ele não faz nada pela metade. Jesus, ele está oferecendo algo que vai saciar a vida dela por completo. Ele fala, se você me conhecesse, você me pediria, eu te daria água viva. Ele está falando, se você soubesse quem eu sou de fato, quem está diante de você, você teria me pedido e eu teria solucionado todos, mas todos os teus problemas. Eu não estou falando de vida fácil, eu estou falando de vida saciada. Eu não estou falando de vida sem lutas, eu estou falando de vida completa com Cristo. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, se você pesquisar, você vai ver, o livro de Filipenses é tido como o livro mais feliz da Bíblia. Mas quem escreveu o livro de Filipenses? O apóstolo Paulo. Onde ele estava? Numa casa no campo? Numa casa de praia? Numa casa feliz? Tinha família ao redor? Tinha filhos correndo, brincando, saudáveis? Tinha um bom emprego? Tinha um carro na garagem? Não tinha, querido. Ele estava preso em Roma, mas escreveu o livro mais feliz da Bíblia. Isso é alguém que tem dentro de si a água viva. É água que sacia a alma, é água que sacia o emocional, sacia a mente, sacia tudo. É quando eu olho ao meu redor, não tem nada no lugar, mas eu tenho água viva. Aleluia! É como no início, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que o fruto da figueira minta, aleluia, ainda que não tenha vacas no campo, querido, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! É isso que Jesus está dizendo. Eu não estou aqui te oferecendo uma vida de facilidades, mas eu estou te oferecendo uma vida completa em Cristo. É isso que ele está dizendo para essa mulher. Olha, eu não consigo te prometer que daqui para frente vai ser fácil, mas eu te prometo que daqui para frente eu estou contigo. É isso que Jesus está dizendo, porque às vezes nos sentimos desamparados, nos sentimos sozinhos, não sabemos porquê, mas é porque às vezes o Senhor pega na nossa mão e a gente arruma uma criança mimada e fala, não, peraí papai, eu vou aqui correndo, vou brincar um pouquinho no parquinho. E aí o pai fica ali de canto. Mas não, querido, Jesus não quer um relacionamento desse. Jesus quer um relacionamento onde ele é um pai zeloso, onde ele está sempre agarrado com você. Se passar um carro, ele te puxa de volta. E você pode fazer a birra que você quiser, mas é assim que o nosso Pai deseja. Ele quer cuidar, ele quer saciar por completo. Mas se eu e você não dermos espaço, não dá certo. Se eu e você de fato não nos aprofundarmos em intimidade e em conhecer quem Ele é, aquilo que Ele representa na nossa vida, quem de fato Ele é para mim e porque eu preciso tanto dEle, não dá certo. E é por isso que o Senhor vira para ela e diz, se você me conhecesse, você me pediria e eu te daria essa água viva. Hoje é noite que o Senhor derramar essa água viva sobre nós. Aleluia. Hoje é noite que o Senhor vai derramar essa água viva e vai saciar as nossas sedes. Nós não sairemos daqui com o espírito abalado. Nós não sairemos daqui com o emocional ruim, não. Aleluia. Nós não sairemos daqui traumatizados, nós sairemos curadas. Porque onde a água do Senhor está, a cura, a vida, aleluia a a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. E ela continua dizendo, Senhor, Tu não tens como que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ela ainda não entendeu o que Jesus está oferecendo para ela. Ela ainda não entendeu que Ele é o Cristo. E aí ela vai dizer, és tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço?
da qual deu de beber e ele mesmo bebeu, seus filhos e seu gado. Jesus respondendo disse: qualquer um que beber dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha aqui tirá-la. Para que eu não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, eu não tenho marido. Aleluia. Isso disseste com verdade. Aleluia. Eu amo essa narrativa. Jesus, ele faz um estardalhaço, oferece ela algo maravilhoso. Fala: olha, se você beber da minha água, nunca mais você vai ter sede. Ela vai falar: me dá dessa água. Me dá dessa água porque eu não quero voltar aqui mais. Eu não quero mais ter sede. O que ela está dizendo para Jesus? Finalmente ela está se abrindo para o mestre. Ela está dizendo: olha, eu não aguento mais fazer esse caminho. Eu não quero mais esse Aleluia. caminho. Eu não aguento mais carregar esse cântaro pesado. Eu não aguento mais vir no sol de meio-dia. Eu não aguento mais ser tão humilhada. Se eu pudesse ter essa água dentro da minha casa. Se você puder me dar dessa água para que eu nunca mais volte aqui. E quantos de nós pensamos isso? Ah, Senhor, se eu pudesse nunca mais fazer esse caminho. Se eu pudesse nunca mais chorar por isso. Se eu pudesse nunca mais deitar no meu travesseiro, Senhor, e pensar nisso, Senhor. Se isso pudesse ser curado dentro de mim. Se o Senhor pudesse me dar dessa água. Ah, Senhor, seria tão maravilhoso. É isso que ela está dizendo para ela: eu não aguento mais fazer esse caminho. Eu não aguento mais vir aqui para tirar essa água. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar para ela, vai falar: quer água, minha filha? Traz seu marido. Aí ela vai dar um pulo e vai falar: não tenho marido. Só que ela não sabe o que ela está falando com o mestre dos mestres, com o rei dos reis, Senhor dos senhores, que tudo sabe, tudo vê. Forte. E aí ele vai falar: disseste bem. Isso aí você disse com verdade. Ou seja, agora você começou a ser sincera comigo. Agora você se abriu. Agora você chegou onde eu queria chegar. Ele vai falar: disseste bem. Você teve sim, e o que você tem agora não é seu. Ele vai revelar o pecado dela assim, escancarado. Vai revelar que ela era uma mulher adúltera. E aí ela vai regalar o olhão e vai dizer: vejo que tu és profeta. E qual a necessidade do mestre revelar o pecado daquela mulher justo naquela hora que ela estava tão sedenta, que ela estava tão presa na conversa do Cristo, que ela estava tão querendo a água, tão querendo aquilo que saciasse a vida dela? Simples, querido. Aonde jorra a água viva da vida, não pode jorrar água podre. Aleluia. Na mesma fonte não pode jorrar duas águas. A Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nos diz isso. Da onde sai água limpa não pode sair água suja. Não pode. A mesma boca que fala bênção não pode falar boca de maldição. O que o Senhor está dizendo para ela é: eu posso te dar água viva, eu posso saciar a sua sede, mas esse pecado vai ter que sair. Aleluia. É forte. Eu posso tirar você desse caminho que você tanto percorre. Eu posso acrescentar pessoas ao seu lado, pessoas de confiança. Eu posso. Mas aquilo que te faz tirar água sozinho, você tem que largar. Por que ela ia no poço sozinha? E ela está dizendo: eu não quero vir aqui tirar mais água sozinha. Ela está dizendo: eu não quero ser tão sozinha. Eu não quero ter que vir aqui no meio-dia. Eu não quero ter que sofrer tanto. Mas por que ela era tão hostilizada? Porque ela era uma mulher adulta. Isso fazia dela ser quem ela era. Isso fazia dela ser a pior das piores. E Jesus está dizendo: eu posso mudar isso. A minha água pode te mudar. Mas larga esse pecado. Larga isso que está te fazendo ser assim. Aí a Bíblia diz que ela já vai começar uma mudança. Já vai ver que Jesus é um profeta. Vamos acelerar para a gente chegar no final. Porque hoje nós vemos muitas pregações, e principalmente o povo da internet, o povo do Instagram, eles pregam um Jesus hippie. O que é um Jesus hippie? É um Jesus paz e amor. É um Jesus que não fala do teu pecado, não. Ele te ama como você é. Ele te aceita do jeito que você é de fato, querido. De fato, ele te ama. Mas ele não ama o teu pecado. Ele não ama o meu pecado, não. Ele ama a minha pessoa, a minha alma. O pecado não dá. Não combina com Cristo, não combina com a santidade dele, não combina com o reino do céu. Jesus, ele nos faz dois convites. O primeiro convite, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro convite. Isso aí, querido, ele nos chama como nós somos, como nós estamos. Mas aí vem o segundo convite: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você pode vir oprimido
deprimido, cansado, abatido, frustrado, xoxo, capenga, murcho? Pode. Eu te aceito e eu te limpo. Eu tiro toda essa opressão que você sente. Mas, se você quiser vir após mim, você vai ter que negar a si mesmo. Vai. Você vai ter que ser limpo, você vai ter que ser sarado, você vai ter que ser curado, você vai ter que deixar Jesus mexer naquilo que você não deixa ninguém mexer. Aleluia. É doído, mas é necessário. Porque aquele que quiser ir após o Cristo tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não dá. Tem muita gente que prega que você vai chegar no céu. Você não vai chegar no céu desse jeito. Você não vai ter todas as sedes saciadas desse jeito. Eu não consigo seguir uma vida com Cristo desse jeito. Ninguém consegue. Não dá. Não deixa essas coisas do inimigo entrarem na sua cabeça. A juventude de hoje está doida. Nós lideramos juventude, né, pela misericórdia do Senhor. E a juventude está doida. A juventude acha que fazendo de qualquer jeito Jesus recebe. Jesus não recebe, nunca recebeu e nunca vai receber. Porque Ele é santo, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele merece o nosso melhor. A juventude acha que tudo bem cantar um louvor sem santificação, sem oração, e tudo bem ler a palavra 5 minutos, e tudo bem pregar a palavra do Senhor sem estudar a fundo o que está dizendo ali. Não está tudo bem. Deus não nos chamou para viver esse raso. Deus nos chamou para fazer o extraordinário através do poder dele. Só que para isso nós temos que nos abster das nossas emoções. Nós temos que deixar que Jesus tome a nossa vida por completo. É isso que ele está falando para ela. Olha, larga essa vida de adultério. E nunca mais você vai voltar nesse posto tão humilhado como você voltou. Nunca mais você vai vir nesse posto do jeito que você está vindo. Nunca mais você vai ser tão hostilizado por onde você passar. Nunca mais vão te olhar com esse olhar de desprezo. Nunca mais vão te desacreditar do seu ministério e da tua chamada. Nunca mais vão apontar o dedo para você do jeito que apontam. É isso que o Senhor está dizendo. Mas primeiro, querida, você tem que largar essa vida. Você tem que escolher. Ou você recebe a água da vida, ou você fica aí do jeitinho que você está. É isso que Jesus está dizendo para ela. Aleluia, vamos continuar lendo aqui. E ela disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. E aqui ela vai fazer a pergunta de onde devemos adorar. Se no Monte Gerizim, como eles adoravam, ou em Jerusalém. E Jesus vai dizer: mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o mais. Vós adorais porque não conheceis. Nós adoramos porque conhecemos, porque a salvação é dos judeus, ou seja, daqueles que estão vivendo de acordo com a palavra. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais para adorá-lo. Aquilo que nós dizemos, o Senhor procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não tem como adorar em falsidade. Não é isso que o Senhor recebe, não é isso que o Senhor quer de nós. Não foi para isso que você foi chamado, não foi para isso que Ele morreu na cruz por nós, não. Foi para que houvesse verdade na nossa adoração. Ele diz, a mulher disse: eu sei que o Messias vem, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Jesus diz: eu sou o que fala contigo. Aqui o Senhor revela quem de fato ele é, porque estava difícil de entender. E ele diz: eu sou o que fala contigo. E aí vem os discípulos e ficam maravilhados, porque Jesus está falando com aquela mulher. Só que ninguém tem coragem de perguntar a Jesus por que ele está conversando com ela. Afinal, ele é Jesus, ele sabe o que ele faz. Aí a Bíblia diz que a mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde ver de um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque aqui Jesus já mudou todo o cenário da vida dela. Aqui você já não vê mais uma mulher que anda cabisbaixo. Aqui você vê uma mulher que larga o cântaro, ou seja, aquilo que ela foi procurar desde o início, ela largou e volta pulando e saltitando. Aquela mulher que andava envergonhada, se escondendo, vai voltar pulando e saltitando e falando: olhem para mim, venham conhecer quem eu acabei de conhecer. Se vocês conhecerem, ele me falou todas as coisas que eu tenho feito. Vem ver, vocês têm que conhecer. Só que eu acho interessante que os discípulos foram buscar comida, sim ou não? Sim. Meu Deus. Os discípulos foram buscar comida, sim ou não? Sim. Graças a Deus. Eles voltaram com a comida, mas não trouxeram ninguém para conhecer Jesus. Aqueles que andavam com o mestre, aqueles que comiam com o mestre, não trouxeram uma alma para conhecer o mestre. Aqueles que diziam discípulos santificados,
com Jesus, que operava milagres, não trouxeram uma alma sequer. Mas aquela mulher que era tida como pecadora, trouxe muitos homens para conhecerem Jesus. E aqui está um segredo. E quando nós recebemos água viva, ela não é para jorrar só em nós. Jesus disse que faria-se nessa pessoa uma fonte para jorrar. E essa fonte não é para jorrar só para você viver feliz a vida toda. É para jorrar em mais pessoas. Assim como essa mulher largou o cântaro e foi correndo falar, vem, você tem que conhecer. Você precisa ver esse mestre. Você precisa também ser saciado como eu fui. É isso que Jesus quer de nós. Os discípulos foram, trouxeram a comida, fizeram sim de fato o que Jesus pediu. Mas não trouxeram uma pessoa para conhecer Jesus. Que discípulo é esse? Que discípulo sou eu? Que discípulos somos nós? Se não trouxermos ninguém para conhecer Cristo. Se através da fonte que Jesus implantou em nós não jorrar a vida eterna para alguém. Vai jorrar só para você? Vai jorrar só para mim? Não, querido. Tem que jorrar para todos que estão à sua volta. Você tem que ser saciado por completo. Eu preciso ser saciado por completo. E falar para quem está do lado aí, você precisa conhecer esse Jesus. Você precisa ser saciado como eu fui. Você precisa viver um extraordinário como eu estou vivendo. Aleluia. Você precisa que nessa vida de humilhação sua tenha algo de bom, querido. Que às vezes, como eu disse, o Senhor não vai nos livrar da tentação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu tudo. A gente não precisa mais de nada. Ele já venceu a cruz por nós. Era tudo que nós não conseguiríamos passar, que era a cruz. O Senhor venceu por nós. O resto, você não serve, querido. O resto dá para fazer. Dá para você evangelizar. Dá para você deixar essa água que está dentro de você. Para com esse negócio de vergonha. Eu morro de vergonha, gente. Vou me entregar. Estou aqui, mas é pela graça. Eu brinco com as meninas, eu falo, gente, eu treino tanto. As meninas lá da minha igreja, quando eu tenho oportunidade de mostrar a palavra, pela graça de Deus, eu falo, gente, eu treino tanto. Gente, a minha perna balança tanto, vocês não têm noção. Aí teve uma que virou para mim e falou assim, sério, você fala tão bem? Eu falei, é misericórdia o nome disso. É graça o nome disso. Porque o Espírito Santo sabe que se ele não falar e eu ficar gaguejando, eu não quis mais lá. Eu não volto. Então o Senhor nos usa por graça e misericórdia, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe as nossas capacidades. Quem era eu na fila do pão para pregar a palavra do Senhor? Quem era eu na fila do pão para falar para duas pessoas? Imagina que tem gente que está aqui sentado. Esse aqui sabe que ele é naquela escola, nós não conhecemos do ensino médio. Mano, não fala nada não, querido. Eu só tinha amigas porque elas foram até a mim. Eu só estou casada para a glória de Deus porque ele foi até a mim. Porque se dependesse de mim, querido, eu não falava com ninguém. Isso aqui que você está vendo é pura graça do Senhor. É pura misericórdia de Deus, minha vida. Aleluia. E se você se disponibilizar, o Senhor Ele te usa. O Senhor Ele faz. Porque Ele não gosta de pegar quem já é grande, não, querido. O santo Ele deixou para lá. Ele veio para aqueles que estavam doentes. Ele veio para aqueles que precisavam. É para aquele que não sabe falar mesmo. É para aquele que chega aqui e fica tremendo, fica, meu Deus, o que eu faço? É para aquele que quando ora, bota a boca no pó e fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, nada vai acontecer. Senhor, se não for a tua graça, não for a tua misericórdia, não dá. É assim que o Senhor gosta de usar. Porque quem é muito grande, quem se acha muita coisa, não tem espaço para ele. Então também não adianta. Quem se acha muito conhecedor, muita coisa, também não adianta por isso. Como ele vai aparecer se a pessoa já está aparecendo tanto? Como ele vai brilhar se a pessoa já tem tanto brilho? Não dá. Então é você mesmo, só o mesmo que ele quer usar. Aqueles que se olham e falam, Senhor, se não for a tua graça, Deus, se não for a tua misericórdia. Eu gosto do apóstolo Paulo, que ele tem muitas coisas, né? Como nós. Ele vai olhar para si e vai dizer, miserável homem que eu sou. Imagina, querido, o apóstolo Paulo, tantos feitos escritos na Bíblia, vai olhar para si mesmo e vai dizer, miserável homem que eu sou. É assim que o Senhor gosta de usar. Aqueles que reconhecem que não são nada e nem ninguém para que Ele possa brilhar. Então o Senhor nos deixa o que nessa noite? Nós precisamos ser saciados. Todas as sedes, todas. Corpo, alma e espírito. E na medida que nós somos saciados, porque também tem rapazes aqui presente, o Senhor Ele vai nos usar de forma grandiosa como Ele usou essa mulher, na qual muitos homens foram. E ela convidou Jesus para a cidade, e o Senhor Jesus ficou uns 2 ou 3 dias, se eu não me falha a memória, nessa cidade, e o Senhor operou grandes feitos e salvou muitas vidas ali naquele lugar. É para isso que nós somos chamados. É para isso que você e eu estamos nessa terra. Se nós falecermos amanhã ou hoje e não conseguirmos cumprir esse chamado, querido, de nada adiantou. Mas eu vou ser salvo? Claro, você teve uma vida com Deus, você vai ser salvo. Mas e as almas? E aqueles que você podia ter levado todos consigo? E aqueles que você podia ter
engrandecido o nome do Senhor através da vida deles. Ficou tudo para trás. Então, essa é a verdadeira mensagem do Cristo. Eu preciso e quero te usar, mas tem coisas aí que eu preciso consertar, amém? Até aqui o Senhor deu, não vou me estender porque seria de mim, não seria do Senhor. E nós vamos fazer um círculo aqui, né? Nós vamos orar, você pode vir para cá em nome de Jesus. Vamos fazer um círculo.